Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje vamos estar falando sobre a radiciação, ok? No último vídeo nós falamos um pouco sobre a potenciação, mostramos ali algumas características, propriedades, e vamos dar continuidade aqui falando sobre a radiciação. Como a gente falou no vídeo anterior, né? A radiciação, ela é a operação matemática inversa à potenciação, certo? Enquanto a radiciação, ela tenta, a gente tenta ver qual é o resultado de um produto de n fatores iguais, certo? Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e por aí vai. Na radiciação, a gente vai tentar descobrir quais são esses fatores, tá ok? Algumas notações aqui para a gente iniciar aqui e não ficar com dúvida, né? É o seguinte, aqui nós temos aqui esse símbolo aqui que nós utilizamos, nós vamos chamar de radical. O nosso número n nós vamos chamar de índice, e o nosso número a, que fica dentro dessa expressão, nós vamos chamar de radicando, beleza? Só uma observação aqui, deixa eu colocar aqui alguma observação, é a seguinte, se esse número a, então, se o número a ele for menor que zero, então nós vamos ter obrigatoriamente que o nosso número n ele vai ter que ser diferente de um número par. Tá ok? Por que isso? Se essa restrição ela não for respeitada, então a nossa raiz ela não vai existir, beleza? Então, para que a nossa raiz exista, caso o nosso valor o nosso número a ele seja um valor negativo, menor que zero, o nosso índice ele obrigatoriamente terá que ser um número diferente de par, beleza? Então, ele pode ser ímpar, mas ele não pode ser par, ok? Então, vamos ver aqui algumas propriedades. Então, nós temos aqui, ó, a primeira propriedade, ela nos diz o seguinte: ela nos diz que a raiz enésima, então aqui, ó, a raiz enésima de a elevado a p, ela pode ser escrita dessa outra forma aqui, em forma de potência. Então, o nosso radicando aqui, ele vira a nossa base, tá ok? O nosso expoente do nosso radicando, ele vai virar o numerador, e o índice, ele vai virar o denominador. Como assim? Vou dar um exemplo aqui, tá ok? Então, um exemplo aqui, simplesmente entender. Se eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 2 elevado ao cubo, eu posso transformar essa expressão, né, essa raiz, em potência. Então, o meu radicando ele vai virar a minha base, tá ok? O expoente do meu radicando vai virar o meu numerador, e o meu índice, no caso, que quando não aparece nada, nós entendemos que o índice ele é 2, tá ok? Então, o meu índice do meu radical ele vai virar o meu denominador. Então, a raiz quadrada de 2 ao cubo pode ser escrito da mesma forma, como 2 elevado a 3 meios, beleza? Uma segunda propriedade aqui, nós temos que a raiz enésima de a elevado a p. Então, se a gente pegar o nosso índice, multiplicar por uma constante k, tá ok? E nós pegarmos o expoente do nosso radicando e multiplicar por esse mesmo valor k, o resultado não vai se alterar, certo? Como assim? Vou dar um outro exemplo aqui, ó. Um exemplo agora. Vamos supor que nós temos aqui, ó, a raiz quadrada de 2, né? Mesmo exemplo, elevado a 3, certo? Se eu pegar o meu índice aqui, multiplicar por, sei lá, 2, e o meu expoente do meu radicando também multiplicar por 2, o resultado não vai se alterar, beleza? Então aqui nós vamos ter aqui, ó, raiz, ó, 2 vezes 2, 4. Então aqui já tem um 2 implícito aqui, né? Então se pegar esse 2 e multiplicar por 2, nós vamos ter 4. Vamos repetir aqui o nosso radicando. Se eu pegar o expoente do meu radicando e eu multiplicar por 2 também, nós vamos ter 6. Então nós sabemos que raiz quadrada de 2 elevado ao cubo é a mesma coisa que a raiz quarta de 2 elevado a 6. Beleza? Então, a terceira propriedade. Então, vamos lá. Terceira propriedade. Nós temos o seguinte, que a raiz enésima de a multiplicada pela raiz também enésima, de mesmo índice, de um número diferente, agora b, nós vamos poder juntar esses dois radicando em um mesmo radical. Ok? Como assim? Ó, vamos pegar aqui o exemplo. Tá. Se eu tenho aqui a raiz quadrada de 2 multiplicado pela raiz quadrada de 3. Nós sabemos que aqui é o 2, nós sabemos que aqui também é o 2, certo? Nós podemos juntar, né, esse produto em um só radical. Como assim? Então, nós temos a raiz, também quadrada, de 2 vezes 3, né, que é a raiz quadrada de 6. Beleza? Quarta propriedade. Então, é a mesma coisa, só que agora para divisão de raízes. Então, aqui a gente fez na terceira propriedade ali, nós fizemos produto, agora nós vamos fazer para divisão. Então, se eu tenho a raiz enésima de a dividido pela raiz enésima de b, isso aqui a gente pode juntar em um único só radical, beleza? Em um radical só. Então, vou dar um exemplo aqui. Ó. Se nós temos aqui raiz cúbica de 3 dividido pela raiz também cúbica de 2, nós podemos dizer que nós temos aqui uma raiz cúbica de 3 meios, beleza? Então, a quinta propriedade que nós temos aqui de radiciação é a seguinte. Se eu tenho a potência
de uma raiz. Então, se eu tenho aqui, ó, a raiz enésima de A elevado ao índice P. Eu posso pegar esse índice P e colocar como sendo para ser o expoente do meu radicando. Como assim? Então, vai virar a raiz enésima de A elevado a P. Então, repare que o P, né, estava fora da minha raiz e eu consegui colocar ele dentro da raiz sem alterar meu resultado. Então, vou utilizar um exemplo aqui também para ficar um pouco claro aqui, para ficar mais claro, na verdade. Então, vamos lá. Se eu tenho a raiz quadrada, certo? Não preciso colocar, mas só para entender. A raiz quadrada de 2 elevado ao cubo. Certo? Então, eu estou levando toda essa expressão ao cubo. Eu posso dizer que é a mesma coisa que eu pegar a minha raiz quadrada, certo? De 2 ao cubo. Certo? Então, essa propriedade, ela me diz que eu posso fazer isso. Eu posso pegar esse índice P e colocar dentro da raiz. Então, para a gente finalizar aqui, nossa última propriedade é a raiz de uma raiz. Então, vamos supor que eu tenho, ó, a raiz enésima de uma raiz de índice P de um radicando A. Certo? Então, eu tenho raiz de N de raiz de P de A. Certo? Então, isso aqui eu posso pegar e multiplicar os meus índices. Então, se eu tiver infinitas raízes aqui, eu pego esses infinitos índices e eu multiplico eles e coloco só em um único radical, beleza? Então, vou utilizar aqui mais um exemplo. Ó. Então, mais um exemplo. Se eu tenho raiz quadrada de raiz cúbica de 2, certo? Eu vou pegar, eu sei que aqui é 2, e vou pegar e vou multiplicar o 2 com o 3 e vou colocar em um só radical. Então, eu tenho a raiz de 2 vezes 3, 6. Então, tem uma raiz de índice 6 de 2. Então é isso, galera. Se curtiu, deixe seu like. Deixe nos comentários aí seu feedback, suas dúvidas aí. Se inscreva no canal. Tenho certeza que vai estar ajudando muito, muito mesmo o nosso trabalho. Tá ok? Então é isso aí.